Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Sara Ribeiro e a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do inglês britânico para o inglês americano. Então, para começar, Sara, conta pra gente, né? Quando você chegou aí na Inglaterra, você tinha estudado inglês americano. E como que foi esse choque do inglês americano para o britânico? Então, foi muito diferente, né? A gente estuda muito no Brasil o inglês americano, acho que é por questão geográfica mesmo, que a gente está mais perto da América. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada que as pessoas falavam, Nossa. absolutamente nada. Eu ia no mercado, eles perguntam, do you need a bag? Eu falo, mas o que eles estão falando? Aí tinha que ter, se alguém falava, se alguém estrangeiro fala com sotaque estrangeiro e fala, eles estão perguntando se você precisa de uma sacola. Eu falo, tá. Então, e até hoje eu tenho muita dificuldade de entender o sotaque, assim, de algumas pessoas. Eu vou me acostumando com pessoas específicas ou com essas palavras que todo lugar perguntam, mas é bem difícil, eu acho. Agora, eu não sei dizer se é difícil porque eu estudei o americano ou porque eu nunca passei na prática por essa experiência de estar usando a língua 100% num outro lugar. Talvez se eu tivesse ido para os Estados Unidos, teria tido uma mesma dificuldade no começo, sabe? Sim. Mas assim, aí eu percebo até hoje algumas diferenças bem específicas, assim, mas eu não acho difícil, eu acho engraçado essas diferenças. E quando alguém me corrige, por exemplo, se eu falar, eu tenho correio, eu vou no meio. Não, é post office aqui. Aí as pessoas ainda ficam assim, mas o que ela tá falando? Mail? Post office? Eu falo, post office, claro. Bom, teve um americano que estava conversando comigo uma vez, ele disse que ele foi para Irlanda e ele sofreu bastante também com o pessoal por causa do sotaque lá. Então imagina o cara que é americano, o cara foi alfabetizado nos Estados Unidos, cresceu ouvindo inglês, né? E ele teve esse sofrimento com o sotaque também, diferença de pronúncia. Então imagina para nós também que estamos mais acostumados com o inglês americano, seja porque a gente estava mais perto dos Estados Unidos no Brasil, né? Ou mesmo também pela influência muito forte dos filmes americanos sobre a Acho que é gente. muito uma E influência cultural. música, Sim. isso. Acontece até no Brasil, se você parar para pensar, né? Eu não sei quantos nomes diferentes tem para mandioca, por É exemplo. verdade, é verdade. Na região que você vai falar, mas do que eles estão falando? E isso é bem normal. Eu acho que isso não desmotiva a gente, porque tanto o americano vai chegar aqui e vai entender as coisas, a gente vai entender, vai ter que perguntar muito mais, pedir muitas vezes para repetir, eu acho. Aham. Mas é interessante, é até uma coisa muito legal de aprender novas línguas, né? Se dá com essas diferenças de cultura e tudo envolvido. Você falou essa questão do Brasil e pior que eu tava conversando com o Fer ontem sobre isso. A gente tava conversando sobre a dificuldade que a gente tem para entender algumas pessoas aqui que estão falando espanhol e outras não. Tipo, tem outras que falam que a gente entende perfeitamente o que a pessoa fala e outra pessoa que fala não. A gente perguntou, nossa, por que será que isso acontece? Aí a gente conversou, discutiu e a gente chegou à conclusão que é questão regional, né? Às vezes a pessoa. Porque a gente estudou o espanhol de Madrid, né? Que é o que você estuda em escola, no Duolingo. E a gente tá aqui na região da Galícia. E aqui na Galícia eles falam galego. Não sei se você já ouviu falar. O galego ele fica entre o português e o espanhol, não é nenhum dos dois. Então tem É o gente. chamado portunhol? É tipo um portunhol, só que é muito. O sotaque é muito estranho, é muito diferente. Então tem gente que fala galego aqui, tem gente que fala espanhol e tem gente que fala uma mistura dos dois. E a gente fica nesse meio aí. A gente fica Nossa, louco. deve ser difícil. É difícil. Sim, e aqui na Espanha são quatro idiomas oficiais, né? O espanhol, que a gente chama de espanhol, na verdade ele é o castelhano. Tem o galego, tem o... Como que chama? Catalunha? Catalão? Catalão. E tem mais Catalão. um quarto ainda que eu não lembro agora. Tem o basco também, acho, dos Países Bascos. E tem o da região lá da Andaluzia, que eu esqueci o nome, nossa. Ah, enfim, tem vários dialetos. Mas aí a gente tava comentando, imagina para um americano que aprende o português. Provavelmente ele vai aprender o português da região sudeste, né? Que é o de São Paulo, Rio, talvez do sul É, lá. Aí ele pega uma pessoa da região nordeste. Às vai ser vezes, impossível essa conversa. às vezes a gente não entende, porque tem coisas que eles falam diferente. Até a galera assim lá de Minas. Nossa, lá no meu laboratório no Brasil tem muito mineiro. Aí teve uma vez que eu tava lá fazendo minhas análises e uma amiga chegou pra mim e falou assim, ó, arreda um pouco suas coisas. Eu falei, arredar? O que ela tá falando, gente? É tipo, chegar um pouco pra lá, sabe? Foi a Nath que falou, arreda um pouco Entendi. suas coisas. E
E eu achei isso muito engraçado. Porque... Eu tenho isso, um amigo meu, esses dias estava me ensinando a falar lombeira. Ele falou, bater uma lombeira. Eu falei, o que é lombeira? Ele falou, é cansaço, depois de comer e tal. Eu falei, bom saber, aprendendo coisa nova todos os dias. Nunca tinha ouvido também. Sara, e conta pra gente, assim, aquelas palavras que causaram um choque mais forte em você, que você, sei lá... Por exemplo, você comentou comigo que vocês têm um nome diferente pra jantar, né? Vocês não chamam dinner de dinner. O que vocês chamam aí? Então, é assim, são as refeições do dia, né? Então, breakfast é o breakfast normal. Aí, na hora do almoço, eles falam dinner. Na hora do almoço, então. Então, tipo, O meio-dia, almoço 2 da é tarde. dinner. Você tá trabalhando, você vai fazer um dinner break. Ok. E a janta eles chamam de tea. Então é muito engraçado. Se alguém perguntar, what you're having for tea? Não necessariamente você vai ter um chá, né? Você pode ter, vou ter, I'm gonna have pasta for tea. E uma coisa que eu aprendi essa semana, foi muito bonitinho, que dessert também eles não falam. Quando você termina de comer o tea, eles não perguntam também, what you have for dessert? Eles falam pudding. Pudding. Então, se você comer um chocolate depois da janta, é um pudding. Caramba, que legal, cara. Que interessante. E como fala pudim mesmo? I'm gonna have a pudding for pudding. Agora mas tem isso, porque quando eles falam do pudding, de pudim, que a gente acha que é o pudim, né? Normalmente é um salgado, que é igual aquele que eu falei, que é o black pudding, que é um pedacinho de pudim de sangue de porco. Para doce, eu acho que eles não usam tanto pudding, eles usam mais o tart, quando é tipo, mais parecido com uma torta, assim. Mas no pudim de leite condensado, por exemplo, que a gente tem, então não sei se tem como traduzir isso. Aham. Nossa, curioso. Cara, e que hora que que é o almoço aí? Que seria o dinner, no caso? Dinner break, né? Uhum. Então, o pessoal faz mais por volta do meio-dia, 1 da tarde. Tem muita gente que eu conheço que pula o dinner, eles não fazem almoço, né? Eles vão comendo porcariazinha, tomando chá o dia inteiro, e aí só para umas 5 da tarde faz uma janta. Aí come bom, eu ia falar arroz e feijão, mas não, né? Não come arroz e feijão. Não. Come batata. Não, eles acham muito estranho, ou seja, mas aí come um pratão de comida, né? Uhum. É muito sausage mash, o roast dinner, né, que eu falei pra vocês. Às vezes é um stir fry, que é mais no lado oriental, curry, essas coisas. Uhum. Aqui é curioso. Aqui também o pessoal, eles comem às 2 da tarde, o almoço. E as pessoas não comem muito. Você vê muita gente assim, tomando uma bebida, beliscando alguma coisa, uma batatinha, uma azeitona. E a gente achou isso bem diferente, bem curioso. E também tem estranho, eu tento viver assim, eu não consigo, eu fico morrendo de fome. Chega meio-dia, eu já tô, preciso comer. Eu também sinto também. fome. E a gente achou curioso também, eles têm o menu do dia na hora do almoço. Não sei se é comum aí na Inglaterra. Que é tipo Como assim? É uma promoção. Você vai lá, você tem no restaurante incluso primeiro prato, segundo prato, sobremesa, uma bebida e um café. Uma sobremesa. Uau! Cara, eu falei sobremesa. Você falou? Falei. E, cara, Falou. é muita comida, muita comida. Toda vez que a gente pega menu do dia, a gente sai assim, carregado. Parece que foi no rodízio, sabe? E como que é o preço? Ele é mais caro que o... Muito barato. É promoção. Tipo, você pega tudo isso por uns 11 euros, 10 euros. Eu E quero. geralmente um prato só custa tipo uns 8, 9 anos. 9 euros. Tipo, é o preço de um prato. Então, direto a gente pega, bate aquele arrependimento. Por quê? Porque é tanta comida, mas a gente sempre pega de novo. Vem muita comida. Você não pode pegar um e dividir para os dois? A gente fica com vergonha. Verdade. Entendi. Porque Mas vem dá um vontade. prato só, né? Vem um prato só, mas é um prato muito carregado com muita É muita comida. coisa, é muita coisa. Só que é muito Não, é gostoso. que só também, é em muito restaurante gostoso. mais chique eu acho que tem esse menu aí, que você até às vezes você liga antes para falar qual menu que você vai querer, que você escolhe uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Ah, mas é tipo um menu degustação. Eu vi isso também nos restaurantes aqui na Espanha, só que é tipo aqueles restaurantes que tem estrela Michelin, sabe? Só o mais chique. Mais pro fim do ano, que vai fazer aquele jantar de confraternização, normalmente é assim, você escolhe o seu menu antes e sempre tem nessas 3 categorias. Mas, para não falar que a gente está muito para trás, a gente tem o meal deal do supermercado, que é você vai no mercado, aí eles vão vender um sanduichinho
um refrigerante, e você pode escolher entre pegar uma batata frita, um salgadinho ou um chocolatinho, e é 3 pounds, o que é bem barato. Mas também, comparado com o que vocês falaram, gente, não ia fazer nem cosquinha, assim, porque é muito pequeno. É um lanchinho. Bom, a gente falou então das refeições do dia, né? Agora falando de 2 palavras. A palavra maybe, que significa talvez no português. A gente aprende ela nos nossos cursos de inglês, né, no Brasil, geralmente. E um americano comentou que não era muito usado por lá. Geralmente eles falavam, por exemplo, talvez eu vá, I might go, alguma coisa assim. Verdade. Você Agora escuta... que você tá falando... E por aí, você escuta a palavra maybe frequentemente ou de vez em quando, ou nunca? Eu acho que o might faz mais parte Do dia a dia. Agora que você tá falando faz mais sentido. Eu acho que tem o maybe assim, tipo, não tem. Não usa muito, então. Agora eu tô pensando, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo, vamos assistir um filme, alguém poderia falar, maybe. Mas agora eu tô pensando no que eles falam, não, assim, quando é meio nesse sentido, eles falam, can be. Faz sentido isso que ele falou. Eu não tinha reparado, mas faz sentido. I need to find Paul. I need to speak to him now. Paul had nothing to do with the kidnapping. Maybe, maybe not, but his name's all over the paperwork for the building. Legal. Outra palavra que o dicionário Longman, né, que é um dos maiores dicionários do mundo, talvez o maior dicionário do mundo, o mais importante, ele traz o so-so, a palavrinha so-so, como uma palavra que tem um índice de incidência alta, ou seja, as pessoas usam bastante. E também o pessoal lá dos Estados Unidos disse que não usa. Você já ouviu Nunca por aí? ouvi aqui. Nunca ouvi so-so. So-so. E o que usa no lugar pra falar mais ou menos? More or less, kinda. O que você costuma ouvir? O kinda é uma boa. Ish também, né? Ish? Como assim ish? Nunca ouvi isso. Ish. Ish. É verdade. É quando você usa ele no final da palavra. Pra falar mais ou menos isso. Eu não tô conseguindo pensar no exemplo agora, mas eu já ouvi muito isso. Eu não me lembro. Então, agora eu também não consigo pensar numa palavra, mas você quer falar é perto, é close, aí alguém pode falar close-ish. Close-ish? Que é tipo perto, mais ou menos perto. Tipo perto. Mas eu não sei se o close é um bom exemplo, tá? Não, mas deu pra entender bem com esses exemplos. Pergunta. Foi bom. Para os meus alunos que estão assistindo isso agora, pessoal, são fontes não oficiais só do que a gente já ouviu por aí, tá bom? Isso aí é chamado de inglês das ruas. Bom, uma dúvida que eu gostaria de perguntar também é as palavras que são diferentes no britânico e no americano. Por exemplo, apartamento. No americano é apartment e no britânico é flat, certo? Tem mais alguma assim que você lembra que é bem usada? E que causou um espanto em você quando você descobriu? Deixa eu pensar. Centro da cidade. No americano a gente vê bastante downtown. E talvez aí seja mais usado city center, alguma coisa assim. Não tem downtown aqui não. É city center. Então eu vou ao centro da cidade. I'm going to the city center mesmo. Isso. E tem a diferença de como você escreve, né, o centro. Sim. Center. E escreve sempre. A gente lê center, né? Mas escreve sempre. Inverte o R e o E. Legal. Isso também para theater. Tem algumas palavras que fazem essa inversão no americano que aqui ainda não faz. Fala de um jeito e escreve de outro. Inclusive a palavra direction, aí no britânico eles leem como direction, se eu não me engano, muitas vezes. Eu sei que... Sim. Bom, outra palavra que o pessoal não usa muito é supermarket. Eles costumam falar grocery store. E também pode ser lida como grocery store, somzinho do C mesmo, né? Ao invés do som do X. E aí, como que vocês chamam um supermercado? Grocery? Só store. Só store. O que vocês chamam um mercado? Nenhum dos anteriores. A gente fala shop. Shop pra tudo. Pra tudo. E aí vai pelo contexto, né? Se você vai falar que você vai comprar X de shop, você entende que é um supermercado. Mas é shop pra tudo. Legal. Nossa, que legal. Nos Estados Unidos Nunca ouvi também, alguém falando que vai fazer grocery shop, nada disso. É sempre I'm going to shop.
Interessante. Ao invés deles falarem supermarket nos Estados Unidos, muitas vezes eles falam também store pra tudo, independente se é um mercado ou se é qualquer outra coisa. Não, agora eu comecei a viajar, porque, por exemplo, a gente fala drugstore. Deixa eu perguntar aqui, só um minutinho. Sim, sim. Consultórios universitários. John, how do you say drugstore? Pharmacy. É isso, porque eu falei, se bobear, eles usam o store para falar drugstore, mas nem isso, é pharmacy. We call them chemists. Chemists. Então, nem nesse sentido eles usam a mesma palavra. Store é Legal. muito raro, não tem. Táxi, é táxi mesmo, né? Que acho que no americano é mais cab. Aqui a gente fala cab, O cab também é bastante usado no porque americano. tem uma expressão daqui de Liverpool, porque Liverpool tem bastante expressão que é muito maluca, né? E às vezes eles falam, gonna call a job. Job. Mas eles têm umas expressões que não fazem sentido nenhum. Uma coisa que você escuta muito na rua, por exemplo, quando você vai pagar o ônibus, alguma coisa, eles falam, tá lá. Tá lá é o obrigado deles. Em vez de falar thank you, eles falam tá. Cara, eu acho que agora foi um choque pra mim. Então, É quando você job pergunta, pra táxi mesmo? Caramba. Código. job, cab, táxi. Job teria o Y no final. Job. Colocaria um E no final. Um E, job. É uma slang, né? E é só daqui de Liverpool. Não sei se você for pro resto da Inglaterra, eles vão falar isso também. Aham, interessante. Nossa, que legal. Às vezes, como eu sou de fora, às vezes eu uso essas palavras e quem é daqui, eles começam a dar risada na minha cara, porque como que ela sabe essas expressões? Aham. É tipo americano falar pra gente pegar um busão, né? Alguma coisa assim. Sara, como que você pediria pra alguém aguardar? A gente tem algumas opções, né? Wait, hold on, hang on, algumas coisas assim. Como que você pediria pra alguém esperar? Eu acho que pode ser do mesmo jeito, wait a minute, wait a sec. Em vez de falar second, eles falam sec. Ok. Quando é no telefone, eu acho engraçado, porque no telefone você fala bear with me. Então, quando alguém... Isso era uma coisa que eu achava isso. Eu não sei se eles falam no inglês americano também, mas algumas vezes no telefone eu tô falando, alguém fala, bear with me for a moment. Significa espera um pouquinho. Esse você pode usar. Em ligações, essas coisas, você fala, bear with me. Interessante. Bom, e uma última pergunta que eu tenho aqui pra você. A palavra whom, W-H-O-M, você já ouviu o pessoal usando ou realmente não se usa no dia a dia? Eu nunca ouvi. Eu acho que as pessoas aqui falam who o tempo todo. Who o tempo todo. Mais informal. Né? E eu acho que tem a diferença. Agora, vocês que são os professores, me explicam. O whom, geralmente, ele é usado em alguns contextos, né? Quando tem uma preposição, geralmente ele vai vir depois. Ele é tipo um objeto. É como se fosse... Se você inverte a ordem de uma frase, né? Então, eu ia falar passivo, mas acho que não é bem o caso. This was made by whom? Aqui eles vão falar, who did this? Eu acho que eu nunca ouvi gente falando whom. Legal. Acho que é muito formal, acho que na linguagem escrita Sim, só, né? sim, quando for escrever. Então, eu vejo de três diferenças que podem ter, né, nesse inglês americano e o britânico. A primeira é na forma da escrita, que é o que a gente falou, por exemplo, do city center, que pode mudar o R. Aí, por exemplo, eu sou analyst, or analyze data. Isso aí pode mudar de S para Z, então, se eu não me engano, nos Estados Unidos eles escrevem com Z e aqui escrevem com S. Tem algumas coisas pequenas assim, então na escrita tem algumas diferenças. Na forma de falar, as letras é muito engraçado. Então, por exemplo, quando eu falo nos Estados Unidos, a gente aprendeu a falar I can't, para falar que vai fazer alguma coisa, não pode fazer. Aqui é I can't. Então muda o A, que parece mais até o A brasileiro, eu acho. Essa diferença, né? Esse sotaque britânico também é uma coisa fantástica, né? Faz a gente, sei lá, ter um sentimento de paixão pelo sotaque de vocês aí. Nossa, muito eu amo o bonito. sotaque britânico, é muito lindo. Mas muda muito de região para região, porque o sotaque daqui de Liverpool, ele é muito engraçado. É muito diferente de tudo que a gente espera quando assiste as séries do Netflix ou escuta a rainha falando, é completamente diferente. É uma língua... Mas mesmo assim tem essas regras das palavras. Eu acho que no fim essas regras é meio... Eu não sei como funciona, se existem regras mesmo no inglês para falar como que você vai ler uma
letra ou não. Mas eu acho que é aquela coisa que você tem que conhecer a palavra para saber como que fala, né? Não tem jeito. Sim, sim, é verdade. Ocean, Pacific Ocean, você tem 3 vezes a letra C e cada uma delas você fala de um jeito. Então, se você não... Eu não sei É a verdade. regra por Que trás legal. disso. Nossa, adorei esse exemplo que você deu. É verdade, Olha, 3 eu- vezes a letra C, cada uma de um jeito. Então é engraçado. Eu, por exemplo, eu morava numa rua aqui que se chama Grant Avenue. Mas quando eu cheguei, eu achava que eu tinha que falar Grant Avenue. E aí eu ia pegar um táxi, eu ficava perdidinha, eu não sabia. Aí depois que eu fui entendendo que é Grant que eles falam. Deixa eu ver, teve esse da Grant Avenue. Ah, e aqui chama Liverpool, né? Todo mundo fala Liverpool. Aí eu tinha uma entrevista marcada num prédio que chama Liver Building, mas escreve exatamente igual Liverpool, de Liverpool. Então eu também fui para ir para a entrevista, falei pro motorista do táxi, eu quero ir para o Liver Building. Aí o cara falava, onde você quer ir? Eu, Liver Building. Aí eu mostrei para ele falou, Liver Building. Eu falei, mas gente, se escreve do mesmo jeito, fala diferente. Eu tenho algumas regrinhas que eu acho que você tem que conhecer a palavra mesmo. Sim. Não muda nada, se você vai falar can't or can't, é o meu sotaque, sabe? Todo mundo vai entender super bem, não vai ter problema de... Poteiro ou potaro. Exato. E aí tem as diferenças das palavrinhas mesmo, né? Então, por exemplo, essa coisa que eu falei às vezes de você chamar o almoço de dinner, é engraçado. Mas tem umas coisas que você... Por exemplo, aqui ninguém fala bathroom, eu percebi, é toilet. O toilet, às vezes, a gente fala loo também. I'm gonna nip to the loo. L-O-O, loo. Lu. Que legal. Just gonna nip to the loo. O nip também vou ali rapidinho. Deixa eu ver se tem mais palavras que eu acho interessante. Quando eles falam tchau, aqui também especificamente eles falam tará, tará. É muito bonitinho. Que nem o obrigado, tá? O obrigado eu acho que é tá lá, porque o tá de thanks e o lá de lad, eles falam muito lad, chamam o outro de lad. E o tará acho que é mais um tchau mesmo, tará, com R, eu acho. Legal, bem diferente. O flat do apartment que vocês falaram também. Subway do underground. Subway, underground. É que aqui onde eu moro não tem, né? Metrô, então fica mais... Eu acho que calça tem uma diferença também pra trousers e Trousers. Trousers. Ninguém fala pants, só fala trousers. pants. Aham. Tênis também, eles não falam tênis, falam sneakers. Sneakers. No americano é tennis shoes, né? Tênis shoes. O Mike recomendou que a gente dissesse tênis shoes. Mais casual. Nossa, foi muito legal. Muito legal, muito legal. Muita coisa que a gente nem Aprendi. sabia. Queria só compartilhar alguns destaques com os alunos, mas eu descobri que eu aprendi muito com você. Que Foi bom. muito legal mesmo. Eu tô Achei- todo dia aprendendo essa coisa que... Hoje eu aprendi a do pudding, eu aprendi porque eu tava dando um chocolatinho pro sobrinho do meu namorado, e aí ele falou, can I have one more pudding? Eu falei, mas isso é chocolate? Por que ele tá... Aí eu percebi que é essa coisa da sobremesa, que eles não falam muito dizer. E hoje mesmo eu tava falando com a moça do meu trabalho, ela falou, that's wicked. Eu falei, mas wicked? Não lembra muito a Wicked Witch lá do Mágico de Oz? Eu falei, mas será que isso é bom? Aí eu descobri que é um jeito bom de falar das coisas. Que legal. Tem uma palavra que eu gosto muito aqui também, muito que eles falam que é boss. Então, se você quer falar que alguma coisa é legal, que legal, você fala, that's boss. Não é a pessoa que é o boss, sabe? Something is boss. Você pode falar que alguém, Jaqueline is boss. E se eles vão se referir a alguém da família, assim, eles vão falar our. Então, vai falar, se eu vou me referir, por exemplo, a Jaqueline, eu vou falar our Jaqueline. Me and my kids, por exemplo, pode ser para irmão, não precisa ser necessariamente para filho. Então, quando você vai falar dos seus irmãos, você vai falar the kids. Sara, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesse vídeo com a gente e com certeza a gente aprendeu muito com você e eu espero, assim, que os alunos que estão assistindo também tenham tirado um bom proveito de todas essas dicas, de tudo que você pôde compartilhar com a gente. Eu acho que o mais importante dessa conversa bota fé no seu inglês, porque não importa o americano, britânico, você vai acabar, essas coisas você vai aprendendo mais no convívio, né? Essas expressões de cada lugarzinho.
E mesmo assim a gente se faz entender, né? Mesmo com sotaque, que eu acho que às vezes as pessoas ficam inseguras, mas acho que a gente tem que ter confiança e falar mesmo do jeito que a gente aprendeu, que tá certinho. E cada experiência vai acrescentando vocabulário novo, não tem como. É uma coisa que a gente sempre fala pros alunos, seja cara de pau. Isso é importante. Isso é E importante. é o que vocês falaram, né? Você vai aprender até aí, você vai ter todas essas diferenças de espanhol, de línguas, você vai sempre aprender alguma expressão nova. Temos aulas gratuitas do projeto Perca Seu Medo de Falar Inglês, toda terça e quinta-feira, às 19 horas no horário de Brasília. Clica no link e se cadastre para receber a programação das nossas lives, além de receber nosso material bônus, e-book, porque ainda não sou fluente mesmo morando no exterior. Guia definitivo para brasileiros aprenderem inglês. Desafio de inglês de 4 semanas. E o nosso card de metas.